Olá, bom dia. Hoje a gente está aqui no último café literário do ano e a gente vai fazer uma conversa com dois grandes autores da literatura infantil e juvenil brasileira. Monteiro Lobato, que vai estar presente na obra aqui, e Pedro Bandeira. Bom dia, Pedro, tudo bom? Bom dia, Denise, está muito bom. Primeiro eu quero dizer, assim, antes de ler o meu roteiro e começar a nossa conversa, que para mim hoje é um dia muito especial, acho que não só para mim, para minha família, porque o Pedro Bandeira é um autor que fez parte da minha formação leitora, da formação leitora de todos os meus irmãos, a gente lia as obras dele, eu trouxe uma edição minha aqui de quando eu tinha 10 anos, então é para mim um momento super importante de uma pessoa que é responsável também pela minha formação leitora. E vou falar de um outro autor que também é responsável pela minha formação leitora, ou seja, é um encontro para mim bem importante. A gente vai falar hoje sobre Monteiro Lobato, o tema é como apresentar a obra de Monteiro Lobato às crianças de hoje. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo estão presentes na memória de muitos brasileiros. Suas aventuras já foram transportadas das páginas dos livros para as telas em muitas adaptações para a TV, sendo que a última foi agora no início dos anos 2000. De lá para cá, muito tem se falado sobre a obra de Monteiro Lobato. As aventuras do sítio continuam fazendo sentido para as crianças do século XXI, em sua maioria urbanas e imersas no mundo eletrônico e das realidades cada vez mais virtuais? Dado o conteúdo de alguns livros ser considerado racista por alguns leitores, estaria o Monteiro Lobato ultrapassado pela maneira como aborda questões sociais que estão tão relevantes para o nosso país? E hoje a gente vai conversar sobre esse tema com o Pedro Bandeira. E o Pedro nasceu em Santos em 1942, trabalhou em teatro profissional como ator, diretor e cenógrafo, foi redator, editor e ator de comerciais de televisão e a partir de 1983 tornou-se exclusivamente escritor. Sua obra, direcionada a crianças e jovens, tem ganhado diversos prêmios, como o Jabuti, a PCA, Adolfo Eisen e altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Já vendeu mais de 20 milhões de exemplares dos seus livros. Uau, hein? Bom, Pedro, para começar, em todas as entrevistas, para preparar essas conversas, né, eu fui ouvir um pouco do que você já tinha dito sobre a obra de Monteiro Lobato, e em todas as entrevistas e conteúdos que eu localizei disponíveis na internet, ou mesmo no mais recente livro lançado pela Moderna, né, o Quatro Vidas Entre Linhas e Traços, que é um livro que apresenta a memória de 4 escritores da casa, Eva Furnari, o Pedro Bandeira, a Ruth Rocha e o Walter Carrasco. Lá no livro, nas suas memórias, é possível perceber a sua paixão pela obra do Monteiro Lobato. Eu queria que, para começar, você contasse para a gente como é que se deu o encontro do menino Pedro com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, quem já conhece alguma coisa da minha literatura, sabe que quando meu pai morreu, eu ainda estava na barriga da minha mãe. Então, eu pergunto, mas você não teve pai? Eu digo que tive sim. Eu tive muitos pais, um monte. Eu tive Monteiro Lobato, Robert Louis Stevenson, Mark Twain, Charles Dickens. Eu sou o cara que tem mais pai no mundo. Mas o importante foi esse homem, sabe? Eu sempre ouvi histórias no colo da minha mãe, as histórias de fada básicas e tal. Me apaixonava, adormecia com medo da bruxa, da Branca de Neve, do lobo, que às vezes ele mordia o chapeuzinho vermelho, às vezes 3 porquinhos, às vezes alguns cabritinhos. O lobo era uma terrível. Mas um dia baixou nas minhas mãos o Reinações Narizinho dele. Ainda era a ilustração do Belmonte, né, que era um grande ilustrador brasileiro. E aquele livro foi, sei lá, eu me lembro de alguns livros anteriores, sei lá, O Patinho Feio, da Melhoramentos e tal, mas esse foi o livro assim, que me tomou. Me tomou um ponto que eu me lembro, eu morava em Santos e havia um grande quintal na minha casa, e no fundo da casa havia um chapéu de sol, aquela amendoeira que é muito tradicional em Santos. E eu só de shortinho, porque Santos é muito quente, né? Ficava embaixo daquela amendoeira, lendo o Reinações. Eu me lembro de chegar na última página, virar e abrir de novo a primeira, e continuar e ler de novo. Quer dizer, eu li em círculos aquele livro. Ele me marcou demais. E me marcou, ponto claro que todos nós que somos lobatistas, de criancinhas, passamos a gostar de mitologia grega por causa dos livros dele, e assim por diante. Achar que nós aqui, que tínhamos petróleo, não aqueles malditos americanos e tal, tudo graças a ele. Mas realmente ele me jogou
no mundo da leitura. Eu gostava muito de ler, o gibi era muito importante no meu tempo. Eu me lembro, desde analfabeto, pegar o gibizinho e tentar saber o que tinha aquelas formiguinhas pretas que saía da boca dos personagens, me forçar, tudo aquilo me ajudou muito a ler. Porém, quem me ajudou a amar o sonho que existe nos livros de ficção foi, sem dúvida nenhuma, Monteiro Lobato. Mas temos muito a falar sobre isso. Então, se eu começo aqui, falo horas. Eu quero dizer para quem está nos assistindo que pode participar, fazendo comentários, mandando perguntas, que na medida do possível a gente vai incluir aqui na conversa. Pedro, eu também, tinha uma tia que assinava o Círculo do Livro. E o Círculo do Livro tinha uma coleção inteira do Monteiro Lobato, cada volume vinha com uma letra do nome dele, e aí quando você terminava de montar a coleção, você tinha o nome do Monteiro Lobato. E também foi uma obra para mim, eu conheci primeiro pela televisão, né, numa adaptação ainda que tinha a Isabel Garcia fazendo a Narizinho, enfim, é uma das adaptações que foi a Tatiana Beric que fez até essa versão para a TV. A primeira, que depois eu comprei o DVD agora para ver uma das primeiras versões. Tem ainda o DVD do sítio? Tem. Tem, não da primeira, aquela primeira que você até cita no seu livro, não. A primeira eu falo que a Globo fez e que já era nos anos 80. A Tatiana participou dessa? Participou de uma parte da adaptação, não de todas, porque a primeira que foi ela que fez, de verdade, né? A primeira que ela fez, depois até fez na Bandeirantes, mas aquela Lúcia Lambertini fazendo a Emília, a Edith Cherry fazendo o Narizinho, o Davi José fazendo o Pedrinho. Puxa, essa se perdeu, né? Esse DVD só existe aqui. Não, a minha era da versão da Globo, né? A primeira que eu tive contato, mas o livro eu só fui ter depois. Uhum. Então, ler no livro as histórias que, para mim, foi um processo inverso. Eu vi primeiro a adaptação e depois é que eu comecei a ver o livro, né? A conhecer o livro. E também é uma obra que me marcou. Para muitos estudiosos, a história do livro infantil no Brasil tem um marco que é A Menina do Narizinho Arrebitado, né? Que foi publicado em 1920 e é considerado um marco, enfim, tanto em relação à forma como ele representa uma mudança na própria literatura publicada para crianças, como também marco em vendas, né? Na época foi um livro que teve uma tiragem de 50 mil exemplares, vendeu 50 mil exemplares. Até hoje, se a gente considerar lá 1920, 50 mil exemplares para o tamanho do nosso país, e ainda hoje já é um número bastante expressivo, né? E aí eu queria te perguntar, como é que, para você, quais são os principais aspectos que tem na obra do Monteiro Lobato que conferem tanta relevância para ele, fazendo com que ela permaneça viva por tantos anos? Veja, quem ama a literatura infantil e quem estuda como eu, a gente vê que caminhos ela toma. A literatura infantil ela não nasce exatamente para crianças. Ela, quando começa com Perrault, até com Grimm, a criança ainda não era o objeto que é hoje. A criança era vista como um adulto em miniatura. Não fazia coisas especiais para a criança. As histórias eram contadas para adultos lerem. Os Grimm, por exemplo, eles não são autores de literatura infantil. Eles eram advogados, grandes juristas, escreviam livros importantíssimos na Alemanha, mas eles eram folcloristas. Eles entrevistavam aquela senhora que contava histórias e tal, e anotava essas histórias. Eles estavam fixando um folclore alemão, tá? Mas não necessariamente para a criança. Os adultos ficavam maravilhados. As primeiras histórias são contadas para adultos. Olá, para todo mundo que está ali. Não havia essa ideia de educação. A educação é uma coisa que começa com o iluminismo e realmente no industrialismo era importante educar crianças porque nós precisávamos depois de pessoas preparadas para serem operários. Tá? Antes disso, não importava muito isso. Né? E se você pega esses textos, eles são sempre um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente e que conta eu sei que havia uma menina que ganhou uma capinha vermelha e que saiu com uma cestinha. Ele sabe. A primeira vez, na minha opinião, a primeira vez que realmente você trata a criança como criança, talvez você vai dizer, bom, é Lewis Carroll,
porque faz um sonho de uma menina, Alice, e consegue escrever um sonho, como os sonhos são, sonhos entrecortados, que se modificam no meio, brilhante, maravilhoso. Mas quem foi ver o que é uma criança de 7 anos? E que sentiu, muito antes de todos os estudos de psicologia infantil que aconteceram no século XX, foi Lobato. Lobato entendeu o que é uma menina de 7 anos sozinha, no sítio daqueles tempos, não é? Isolada de tudo, de companhia humana tinha apenas 2 velhas, que mal, no começo, elas mal, a Dona Bento interfere pouco no primeiro livro, até o livro completo, Renação do Narizinho, de 47, ela sozinha, ela tem o seu mundo. E assim será. E assim é, e foi, e será toda criança de 7 anos, que tem o seu mundo, que fala com sua boneca, e sua boneca responde. Como não responde? Suas bonecas respondem. Sim. Você conversava com elas? Lógico que sim. Você antropoformiza tudo. A criança menor conversa com essa caneca, conversa com a bola, conversa... Eu jogava botão contra mim mesmo e narrava as partidas, e gritava gol e tudo mais, amontoava os botõezinhos para dizer que eles estavam se abraçando depois do gol. Então, a gente cria o tempo todo sem parar, toda criança cria. E você vê, Narizinho é perfeitamente assim. Se você pega trechos do Rei Nações, você vê como é que ele entendeu que uma criança de 7 anos é assim. Nunca alguém tinha escrito isso. Nunca nenhum psicólogo tinha escrito isso. E ele sabia. Ele sabia. Tem uma cena que ela chega para a tia Anastácia e quer que a Emília vá pescar. E fala assim, tia Anastácia, faz uma varinha para ela pescar. Faz. E ela pulando. É assim que uma criança de 7 anos pede. Você olha, mas como que ele entendeu isso? Aí ela, essa menina também faz tudo o que ela quer. Aí a tia Anastácia amarra uma varinha nos braços da Emília, só que aí quando o peixe morde, carrega a Emília para dentro do rio, e aí ela fica pendurada no varal para secar. E isso aí, gente, ele não tinha onde se basear. Não tinha mesmo. Hoje, puxa, a psicologia infantil fatia a criança de 3 anos assim, 3 anos e meio assado. Ele sabia. E ele pôs vivo. Eu tinha 7 anos. Então eu era ela. Eu mergulhei, eu fui Narizinho, sim. Eu fazia o que ela fazia. Eu ficava na frente de um espelho imitando cowboys, sacando armas e matando ladrões de gado e vários índios e não sei o quê, como ela. Ela sim, ela sonha e vê um peixinho e um besouro andar no seu nariz e acaba casando com o peixinho, entrando no reino dos mares magicamente, sem nenhuma explicação. De repente ela está dentro do rio. E dentro do rio tá aranhas, ratos, todos os bichos, não há necessariamente só bichos de rio, entende? Olha, é uma obra-prima muito rara. Eu acho que não há na literatura mundial infantil um livro tão forte, que retrate tanto o que uma criança é, nessa fase gostosa. Você não é mais aquela criança engraçadinha e você ainda não é aquele pré-adolescente. É uma fase em que você não tem muitos amigos, não. Você é amigo de você mesmo. Você está fechado em você, na sua fantástica imaginação. Você imagina tudo, sonha tudo e faz tudo. Então, Narizinho é o motor de toda a obra de Lobato. É a imaginação dela que faz um caramujo criar uma pílula que faz a sua boneca falar. É a sua imaginação que faz com que um sabugo de milho se torne um sábio. Tudo, o Rabicó falar, todo mundo fala, tudo fala em volta dela e com ela. Ela é o motor. Depois, claro, todo mundo se apaixona pelos personagens que ela cria.
Porque Emília aí é boquerrota, fala o que quer, tá? Mas quem criou? Quem é o grande criador, o motor, é a própria criança. A literatura infantil geralmente é eu, autor adulto, criando para a criança. Ele criou uma criança criando para a criança. E de verdade. Essa genialidade, olha, não conheço igual. É bonito ouvir, né? Você falando de uma maneira tão apaixonada, assim. Eu também acho que essa forma que o Monteiro Lobato faz de transpor a realidade... A Narizinho tá deitada num rio, daqui a pouco já tem um besouro no nariz dela, ela mergulha, ela casa com um príncipe, e sem dar nenhuma explicação lógica para o leitor, assim. Então, coloca a gente nesse universo muito característico da infância, em que tudo é possível. Então, a caneca vira uma coisa, o sabugo fala, eu converso com a minha boneca, daqui a pouco aparece o personagem das histórias que eu li, ele vem fazer parte do meu dia a dia, né? Vive aventuras comigo no sítio, esse sítio como um grande país das maravilhas, né? Assim, onde tudo acontece ali, né? Denise, parabéns por você ter visto isso. Olha, ele imaginou de tal modo essa menina, que é claro, 7 anos, essa menina começa a ler. Então, ela traz para o sítio os personagens dos contos de fada, vêm todos lá, se reúnem. Por quê? São as leituras que ela está começando a ter. E aí, ela naturalmente foi apresentada para o cinema que estava surgindo na época. O cinema mudo ainda, né? Então, quem ela traria? Ela trouxe a Shirley Temple, o Tom Mix, que era o cowboy da época. Ele traz tudo aquilo. É tudo Narizinho traz para lá. Aquela visita dos personagens aos contos de fada sim, eu também trouxe para dentro da minha casa todos esses personagens. Eu era amigo do Gene Hawkins e eu tinha medo do Long John Silver. Eu e o Gene Hawkins havíamos de vencer o Long John Silver, que era apaixonante, né? Aquele pirata maravilhoso, maravilhoso. Eu fui Aladdin, eu fui Simba, eu fui essa gente toda, eu trouxe para dentro de mim, então para minha casa. E ele faz isso. Olha que sacada, gente. Quem é que fez isso? Quem é que teve uma ideia tão brilhante? Aliás, não dá para ter, porque ele já teve. Então, mas foi um brilho danado. Então, por isso que ele faz a criança completa. Por isso que o Brasil todo se apaixonou. Porque todos nós somos isso. Nós fomos isso. E carregamos dentro de nós tudo aquilo que a gente aprendeu. Todos os nossos amores da literatura, dos sonhos. Claro que antes de haver qualquer... Eu figurei dentro da minha cabeça como seria a Chapeuzinho Vermelho, tá? Ou como seria a Branca de Neve antes do Disney fazer o filme. Não, antes não, depois. Foi de 37 o filme, mas não tinha visto. Pronto. Eu não tinha visto ainda o desenho do Disney. Mas é claro, a gente figura dentro da cabeça da gente. E passam a ser nossos. Passam a fazer parte de nós. Isto é cultura. Isto é cultura. Tá? A criança que tremeu de medo do lobo com cada chapeuzinho, da capinha, menina da capinha vermelha, porque ela já cresceu e ganhou uma capinha vermelha, uma parábola sobre menstruação. Então toma cuidado, menina, não anda no meio dos lobos que vai dar rolo. Né? O lobo vem e come mesmo, não tem jeito, ele come até a vovozinha quando ele está a perigo. Então, isso aí fica, você passa uma criança que tremeu com o chapeuzinho, ela vai resistir a um sedutor. Ela está sendo preparada para mais tarde resistir ao pedófilo. Sabe? E um menino que tremeu com isso não quer ser o lobo mais tarde. Ele vai aprender a respeitar a mulher. Tá? Ele não quer ser o lobo. Tá? Então, veja como é importante, como a gente cresce com a literatura. Sem ela, nós ficamos mais fracos. A nossa formação é mais fraca. Nós seremos mais ingênuos sem literatura. Criem os seus filhos na literatura. A literatura ensina mais que você. Porque não todas as lições do mundo aí. Você não sabe tudo. Então deixa o teu filho, tua filha ser educada pelos livros, por esses grandes, maravilhosos autores que vivem e deram suas vidas para ajudar o teu filho a amadurecer, a compreender melhor, mas compreender com a emoção.
A emoção, ela te dá muito mais força interior do que a razão. A razão explica coisas. A emoção não. A emoção não explica nada. Te fortalece. Para você, talvez, usando a tua razão, encontrar algumas soluções. Não todas. Nunca teremos todas as soluções de todos os problemas. Mas somos mais fortes, graças à literatura, graças à arte. Eu queria até comentar também em relação a ele como editor, né? O Monteiro Lobato, ele fez uma coisa muito inovadora para a época, e acho que até hoje ele ensina bastante aos editores contemporâneos, especialmente em cenários de... Você falou da obra dele, dessa relevância dele colocar a criança como protagonista, a criança como autora da narrativa, né? E como editor, quando ele lançou A Menina do Nariz Arrebitado, ele primeiro mandou para as escolas de São Paulo, para algumas escolas, para ver se as crianças gostavam, né? Então ele fez um teste antes, escreveu para padeiros, para donos de mercado, de mercearia da época do Brasil inteiro, dizendo, você quer vender um negócio aí no seu comércio, né, que chama livro? Então vende, e aí distribuiu esses livros, e aí ele até tem uma carta dele curiosa que ele diz assim, que ele só não queria vender em açougue porque o livro ia sujar de sangue, mas aí qualquer lugar era um lugar onde o livro poderia estar, né? E essa obra ficou tão impregnada na gente que até eu tenho a ver em relação com a pergunta que eu vou fazer agora, assim, que é comum a gente observar em material didático e em atividades que os professores fazem para crianças, representações dos personagens do sítio e até alguns materiais, trechos do livro, né, das obras do Monteiro Lobato, como parte dos livros de português, de língua portuguesa. Mas hoje são poucos os professores e alunos que leem a obra dele, que tenham lido. Se você pergunta... Eu falo isso porque na Taba, que é a minha empresa, a gente fez há um tempo atrás uma roda de leitura sobre Reinações de Narizinho, online. E várias das pessoas que estavam, a gente fez um especial Monteiro Lobato para falar da obra dele, várias pessoas disseram, olha, eu não tinha lido a obra, né? E para mim, nossa, agora eu olho aqui e vejo quanta coisa incrível que estava acontecendo nesse livro e que eu tinha ouvido falar, mas não tinha lido. Na sua opinião, as aventuras da Narizinho, do Pedrinho, da Emília e de toda a turma do sítio, elas estão datadas, porque tem muita gente que não conhece, ou elas ainda podem inspirar e encantar as crianças e os adultos de hoje? Se podem inspirar, como é que os professores podem apresentar o Monteiro Lobato aos leitores do século XXI? Bom, agora vem um ponto bastante nevrálgico. Os tempos mudam, sim, e a literatura clássica às vezes não fica totalmente registrada. Veja, se você... É claro que é imortal a história da Branca de Neve, é claro que é imortal a história da Bela Adormecida, mas será que é imortal o primeiro texto de Perrault contando a Bela Adormecida? O primeiro texto de Perrault contando a Chapeuzinho Vermelho? Não é. Absolutamente não é. É impossível você dar para uma criança o texto de Perrault, de Chapeuzinho Vermelho. Ele conta uma história em que o lobo realmente devora a vovó. Quando o Chapeuzinho Vermelho vem, a Chapeuzinho está com fome, ele dá um copo de groselha, que é o sangue da avó dela, ele dá carne da avó dela para o Chapeuzinho comer, ela manda o Chapeuzinho tirar a roupa e deitar-se na cama com a vovó, que é ele. É impossível. É assim a história que o Perrault ouviu de alguém, de alguma senhora contando. Aquilo era feito para aterrorizar as pessoas, certamente. Tá? É impossível. A Bela Adormecida, ela dormindo, ela é visitada por vários príncipes. E pare vários filhos. Como é que você vai ter... Então tudo teve que ser adaptado, porque o fundo da história se mantém. A ideia de uma menina que já está menstruada e há sedutores, por exemplo, o lobo não é um animal, ele é um sedutor. Ô menininha, onde é que você vai com essas... não é? Ele é o pedófilo. Então, isso se mantém e precisa continuar sendo contada. Tá? A Rapunzel, a história da Rapunzel, ela lá em cima da torre, ela tem 2 filhos, porque o príncipe subia mesmo pela trança dela, e não era para conversar sobre a última novela, era para fazer outras coisas,
ela tem 2 filhos. Mas é uma história tão importante para que todo mundo veja que é impossível você manter o teu filho numa torre. Você vai quebrar a cara. Você não pode isolar, ao contrário até do que se discute hoje. Não se pode dar educação sexual nas escolas. Temos que manter a inocência das crianças. Não, manter a ignorância das crianças. Quem tentar fazer como Rapunzel ficar numa torre protegida do mundo, isso não existe. Então essa história pode ser contada sem a gravidez, sem que a Rapunzel fique grávida, para mostrar o absurdo que é isso. Então a história ficou imortal, mas a ideia básica ficou imortal. Tchan, 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 Monteiro Lobato. E agora? E agora, um homem que leu tudo. A gente vê que ele leu toda a literatura que, vamos dizer, mais popular que havia. Leu todos eles. Gulliver, usa as ideias de Gulliver na Chave do Tamanho. Ele, claro que leu, era apaixonado pela Alice, pelo Carol e criou a Narizinho mais ou menos a partir do sonho de Alice no País das Maravilhas. É claro que ele não só leu Peter Pan, como ele plagiou, porque Peter Pan não estava absolutamente no domínio público, ele escreve a história de Peter Pan. Ele fazia o que? Naquela época não tinha esse negócio. Então, ele escreve o Peter Pan de Monteiro Lobato, mas se fizesse hoje, tinha um processo que, pelo amor de Deus. Mas é claro que ele conhecia isso tudo, que ele leu isso tudo, e aprendeu com isso tudo, e usou isso tudo. Mas ele era um homem do seu tempo. Ele foi dono ele nasceu, a escravatura ainda não tinha sido, não tinha acontecido, a abolição não tinha acontecido. Então ele conviveu com aqueles negros abandonados, porque ninguém foi empregado, né? A exclusão foi feita pela princesa Isabel. Você está livre e vai embora, né? Que a gente vai trazer os italianos para cá para trabalhar no café. Então ele viu tudo isso. É verdade que no tempo dele, uma onça era muito perigosa. Uma onça que aprendia a comer um novilho ia arrasar se ela entrasse no galinheiro, não sobrava uma galinha. Se entrasse batava todos os porcos e cabritinhos e tal. Então a onça era um problema, precisava matar a onça. Como é que você pode falar para uma criança hoje que dá para as crianças saírem e matarem uma linda onça pintada? E sabe como é que é em Caçados de Pedrinho? A Emília leva o espeto de espetar frango. A Narizinho leva a faca de cortar pão. E fica esfregando a placa de cortar pão na onça. Como é que eu vou... Tá? Então é claro que muitas coisas mudaram. E claro que eu não gostaria que meus netos, criança, lessem Caçadas. Caçadas é para você ler adulto, para sentir como é que vai, para estudar a literatura, para ver o brilho do texto dele. Mas isso não dá para pôr. Gente, desculpe, não dá. Caçados de Pedrinho não dá. Todo mundo fala, não, tem que ser livre. Não, eu não vou botar na mão de uma criança dizendo que é bom matar onça. Não é bom matar onça. É muito mal, temos poucas onças. Tá? Temos que proteger as onças. Entendeu? Eu, quando era criança, adorava o Tarzan, que tinha uma faca só e matava até elefante com aquela faca. A gente sabe que não pode fazer isso. Não é para matar os rinocerontes na África, temos que proteger esses animais. Então, o mundo mudou, isso progrediu nesse sentido. Na época não era pecado fazer isso, tá? Não era tudo bem. Caçadas fez um enorme sucesso. Eu adorava o Caçadas, achava maravilhoso. Eu chamo Pedro, né? Então, Pedrinho e tal. Se bem que hoje eu acho Pedrinho o pior personagem. Lobato é um personagem faquíssimo. O personagem não faz nada. Ele vem da cidade para o sítio, mas não traz nada da cidade. Nenhum conhecimento urbano, nada. Ele entra no sonho do Narizinho e ele não faz nada. A não ser, eu vou dar uma bodocada, o estilingue, para ele chamar bodoque. Ele só sabe ficar jogando pedra nas coisas. Ele não tem uma ideia. Todas as ideias são de Narizinho. Todas. E depois de Emília, porque Emília passa a ser gente, Visconde e tal, mas que são os reflexos da criação de Narizinho.
Então, é um personagem bastante fraco, não é bom. Então, tem esse problema. E é necessário que tenha esse problema. Muita gente vai me criticar, minha querida amiga, amiga de infância, comadre, a grande professora Marisa Lajolo, uma das maiores lobatólogas, ela não concorda. Ela acha que as crianças podem ler. Quer dizer, a gente carinhosamente conversa sobre isso, mas eu tenho medo. Por exemplo, que adianta eu dar o Poço do Visconde para uma criança e onde ele leva a metade do livro ensinando como se fura um poço de petróleo? Em primeiro lugar, ele não sabia, nem na época. Além, né? E não se fura mais poço de petróleo como se furava na época. Você vai perder tempo lendo metade do livro sobre como furar um poço de petróleo. E dizer que no Brasil, sim, tem mais petróleo do que em qualquer lugar do mundo. Também não é verdade e não precisa ser. Então, há uma série de livros. Veja a maneira como ele ensina a gramática normativa da gramática de Emília. Não é assim que se ensina português para as crianças. É chato. Todo professor de português sabe que não é assim. A criança não aprende a escrever, a ler bem, sabendo toda a nomenclatura da gramática. Isso é para mais tarde, quando você já está dominando a língua, porque você leu muito, você leu de ficar com os olhinhos vesgo, você escreveu bastante, até ter calinho na mão. Então, a língua portuguesa é tua, você compreende totalmente ela. Aí você pode explicar, não, peraí, não, já preposição, né? Agora, por que aquilo? Eu não daria para uma criança a gramática da Emília. Eu não daria para a criança a aritmética da Emília. Não é assim que se ensina a matemática. Como na época não havia livro didático, o Lobato viu que não havia. E o que havia era uma porcariada danada, e resolveu ele fazer. Maravilha! Mas ele não era especialista em todas as matérias. História do mundo, ele pega o Van Loon e faz uma história do mundo, história de personagem. Não é mais assim. Ele ensina em geografia do Dona Benta, ensina a geografia física. E nós sabemos que não é assim que se ensina a geografia. É a ação do homem sobre o meio ambiente, né? É a geografia humana. Tá? Então, tudo bem, não adianta você ler uma história para dizer o que é montanha, a diferença entre montanha e vulcão. Não sei, é pouco, não é forte. Alguns, como a Renações de Narizinho, como Memórias de Emília, a Chave do Tamanho adaptada, porque veja, ele escreve A Chave do Tamanho por causa da Segunda Guerra Mundial. E bota, a Emília quer desligar a chave da guerra, porque ele acha que todas as coisas tem um lugar onde tem chaves, aquelas chaves antigas que se ligava e desligava a eletricidade. Ela quer a chave, puf, resolveria a guerra. E sem querer ela mexe na chave do tamanho e fica todo mundo pequenininho, como no Lilliput, né? Viagem de Gulliver. Então, a primeira chave, tudo bem, mas aí ela cita personagens como Hitler, como Mussolini, como Hirohito e como o presidente Roosevelt. E faz que o mundo todo bom acaba num balde que é dirigido pelo presidente Roosevelt. Então, essas são coisas difíceis, tá? Você teria aí, como nós fazemos, eu reescrevi Chapeuzinho, Gato de Botas, Patinho Feio, Rosa Flor, reescrevi tudo isso, mantendo aquilo que é clássico na história. Seria necessário, na Chave do Tamanho, você dar uma adaptada e pôr o ditador 1, ditador 2, ditador 3, sabe? Como para ele servir para sempre. A gente fala quem? Hirohito, que caso é isso? Né? Mussolini, não faz sentido. Tá? E não botar o Roosevelt, mas mostrar um lugar onde a democracia, onde tal. O livro está perfeito, mas precisa de leves toques. Posso continuar? Pode. Porque tem aí a história do racismo. Isso, que era a próxima pergunta. Pode continuar. Eu sei que Sim. Você perguntaria, todo mundo perguntaria. Veja, realmente há textos adultos do Lobato onde ele também era um boquerroto, ele falava o que pensava.
Mas ele tinha uma coisa, ele não se envergonhava do que havia pensado no passado. E republicava as coisas que ele pensou no passado com as coisas que ele pensava hoje. Sem dizer, não, isso não pode mais, não ponha. Ele não tinha vergonha de mostrar ao seu leitor a própria evolução do seu pensamento. Nós também evoluímos. Nós todos, durante a minha vida, eu devo ter tido ideias que, se fosse puramente quando eu tinha, sei lá, 18 anos, hoje poderiam ser consideradas absurdas. Pode ser. Eu não lembro até como não as escrevi, não lembro. Mas é claro que você pensou besteira no passado. Ele punha a besteira que pensou no passado. Só que ele punha de novo. Veja, o famoso Jeca Tatu. Ele foi um fazendeiro, um mau fazendeiro, porque foi à falência, não conseguiu tocar a fazenda dele direito, e via um problema enorme. O Brasil é o Brasil da exclusão. A América foi feita com as pessoas que imigravam com o direito de entrar numa terra, trabalhar essa terra, e essa terra passava a ser dele. Nós não. A terra sempre era de alguém que a colônia portuguesa tinha determinado. Qualquer pessoa que chegava só podia trabalhar ou como escravo ou como empregado do dono daquela terra, que eventualmente nunca tinha pisado no Brasil. A terra era do barão de não sei o que lá, bacacá, cococó. Entende? Então, não havia liberdade. Então, aquelas pessoas eram chamados os agregados. São pessoas que trabalhavam e tinham que dar o lucro do seu trabalho para o dono da fazenda. E podia, em qualquer momento, se a terra que ele estava arando estava indo bem, o dono da terra podia tocá-lo para fora para ficar com aquela terra. E aquela não era dele. Então, ele construiu uma taperinha para viver. Ele não ia construir uma casa porque é o lugar onde eu vou ficar, não. Ele trabalhava só o suficiente para comer e dar. Por que ele ia trabalhar? Não, preciso produzir mais, porque eu preciso agora vou vender. Não, não era dele. Então, ele pega aquele personagem, que aí fica, o personagem tem doenças, e fica lá, que trabalha um pouquinho, e senta para fumar seu cigarrinho de palha, e cria uma imagem nos contos A Velha Praga e Urupês, nas suas crônicas, que são cabeludémas. Ele diz que o problema é daquele vagabundo, daquele caipira, aquele Jeca Tatu e tal, porque ele é um vagabundo, ele não faz nada e tal. Aí ele continua publicando isso até morrer. Só que em seguida ele vai estudar um grande problema do Brasil, que é a saúde. Escreve o problema vital. E aí ele descobre que não, que esse sujeito é extremamente doente. Esse sujeito tem todas as doenças do mundo dentro do seu organismo. Ele aí aprende que existe o amarelão, a febre amarela, o tal do bicho de pé e tal, aquelas coisas todas. E ele descobre, não é bem isso. Aí ele escreve o Jeca Tatuzinho, que e aí primeiro o Jeca Tatuzinho, que é tratado, que passa a usar sapatos para não pegar bicho de pé, e toma remédio, passa a trabalhar bem a terra, até faz uma adaptação para o amigo dele, o Fontoura, que era que faz o biotônico Fontoura, né? Então ele faz o Jeca Tatuzinho, que se cura com os remédios fabricados pelo Fontoura, né? Ancilostomina e tal, biotônico Fontoura e tal. Faz isso. Agora passa algum tempo, um pouco antes dele morrer, nós temos a industrialização vem engolindo o Brasil já a partir da Segunda Guerra, primeiro durante a Segunda Guerra, e ele vai morrer só em 48, e ele vê a grande exploração que se fazia do proletariado brasileiro. Não estávamos ainda começando a nossa industrialização, e assim como o dono de terra explorava o camponês, o dono da fazenda, enquanto não há leis, o cara faz o que quer, né? Então ele escreve Zé Brasil, o Jeca Tatu vira Zé Brasil, que é um sujeito que possa ter consciência. E daí ele tinha ouvido falar de um grande líder, e a solução é o Zé Brasil, para resolver seus problemas, seguir o grande Luiz Carlos Prestes. Tá? O nosso revolucionário
que introduziu o Partido Comunista no Brasil. Então ele não parava de pensar e ele aceitava mudar de ideia. Então, claro que isso é importante para você ler como adulto. Nós precisamos ler isso tudo como adulto, para entender o gênio que esse homem foi. Agora, a literatura infantil é uma literatura de introdução à maravilha que é o texto escrito. Tá? Então, eu não poderia pôr a Bela Adormecida sendo servindo enquanto dorme, parece história de necrofilia, né? Vários homens vão lá se aproveitar dela e ela vai parindo sem acordar. Sim. Eu não posso contar isso. Mas é bonita a ideia daquele sono de 100 anos, que aí não são 100 anos, é um sonho, é uma cor, é bonito isso. E de repente ela acorda. Eu não gosto muito dessa história. Tá? Eu prefiro as outras. Eu prefiro Branca de Neve, que é a fábula sobre o envelhecimento. Sai para mim, tô ficando velho, não pareço, mas estou quase 80, viu, gente? É uma história linda em que há uma mulher muito bonita que olha no espelho e o espelho diz: nossa, o espelho puxa o saco dela, como uma senhora linda demais. Aí ela sempre, o espelho só fala a verdade, aliás, todo espelho sempre fala a verdade. Tem um lá em casa que quando vou fazer a barba, tem sempre um velho olhando para mim, não sei quem é, desconfio que ele anda dormindo com a minha mulher. Mas, então o espelho só fala a verdade, realmente. Até que aquela menininha que tem em casa começa a crescer. Aí o espelho diz: olha, fala a verdade, ó, dona Rainha, a senhora está meio passada. Aquela menina... Então, ela tem que destruir a beleza na outra. Olha, ela não... Você precisa aceitar que envelhece, que outras pessoas te superam. Então, é a inveja da beleza. Ela se torna uma bruxa para destruir. Nesse momento, é o sentimento de inveja da beleza. Já não é mais a que vai atuar para tentar matar a beleza, para se manter bela. Então você vê tudo, aquela mulher desesperada que põe todo o botox do mundo, faz todas os exames do mundo e não aceita. Vamos aceitar, minha filha. Aceitar. Eu sou velho sim, que bom. Que bom que eu não morri. E que bom que eu tenho alguma coisa para dar para as próximas gerações que eu amo. Por isso eu escrevo para vocês. Entende, gente? Eu estou falando muito, eu não sei se eu estou me perdendo. Não. Mas é claro, então não veio. Não, ele era racista. Gente, o Thomas Jefferson escreveu aquela beleza daquela Constituição Americana, que é até a origem da Declaração dos Direitos Humanos, dizendo que todos os homens são iguais perante a lei. Ele tinha 150 escravos. Ele fala: não, então não pode. Gente, era assim. Você não pode odiar o Thomas Jefferson porque ele... Mas então por que ele não libertou os seus 150 escravos? São circunstâncias. Ele chegou àquela conclusão. Ele era um homem rico, todos eram ricos, né? Da Revolução Americana, eram todos fazendeiros, homens ricos, né? George Washington, todos eles tinham escravos, sim. O Tiradentes tinha escravo. É verdade que tinha escravo. Todos eles eram homens importantes, Cláudio Moreira da Costa, todos eles tinham escravo, sim. Porque era assim que se vivia. Tá? Então você não pode falar: não, Tiradentes então fizeram bem de enforcar ele porque ele tinha escravo. Nada disso, sabe? Você tem que separar. Então, ele era racista na época, gente. No começo do século XX, o mundo era racista. A ciência acreditava que as pessoas são diferentes. Que como há o cachorro pequinês, o galgo e o policial e o Doberman, os homens também são assim. A humanidade é assim. E claro que eu prefiro, a minha raça é a superior, as outras são inferiores. Não é? Se a África tivesse tomado o poder, haveria racismo contra os europeus. Só quem tomou o poder foi os europeus, eles se consideraram superiores, e todo mundo se considerava. Vão assistir o filme que está passando aí, que é o Infiltrado na Ku Klux Klan. É genial, espetacular. E você vê que até hoje a América é brutalmente racista. Você vê que o Brasil é brutalmente racista.
Só que na época havia explicações científicas para o racismo. Se dizia, sim, que certas raças são inferiores a outras. E todo mundo aceitava. O cara que não aceitasse era um idiota. Se a ciência dizia que era. Não? Então é um defeito dele? Não, ele era do seu tempo. Ele era do seu tempo. Só que eu queria falar uma coisa importante. Eu não sei se vocês já notaram que eu amo o Narizinho. Tá? Eu acho que Narizinho é a maior criação da literatura brasileira, tão importante quanto Capitu, que eu acho um dos maiores personagens jamais criados na literatura mundial. Para mim, Capitu e Dom Quixote estão ali, ó, com Hamlet. Os três, sai daí. Não, eu sou melhor, sabe? E Narizinho está lá também. E ele escreve Narizinho. Assista. Assim, Narizinho, ele começa assim. Uma menina vivia sozinha num sítio, apenas com duas velhas e tal. Era uma menina muito interessante. Ela tinha a pele cor do jambo. Vai no Google. Vê de que cor é o jambo. Aí quando o cascudo, o besouro fica na ilha, parece rapadura. Que cor é a rapadura? Que cor é o jambo? No entanto, Voltolino, ao publicar em 1920 a história do Monteiro Lobato, olha como ela faz a Narizinho. Loira como uma espiga de milho. Só que é uma coisa interessante. Ele era o editor. Por que ele não viu isso? Por quê? Depois o Belmonte também faz ela loira. Só André Leblanc, mais tarde, faz ela com cabelo negro, mas a cor do papel, porque não é colorido, então a cor. Não, faz uma cor. Na capa do Augustus, que faz as capas de 47, a cor é a pele de uma pessoa branca normal, né? Ele disse que era a cor de jambo. O jambo é de uma pessoa morena escura, mulata escura. Por que ele pôs isso, se ele era tão racista? Então veja que homem fantástico. Ele era tudo, ele era muito. E você vai odiá-lo por pequenas características da personalidade dele e não pela fabulosa talento dele, pela estupendo criador e revolucionário da literatura e da educação brasileira. Tá? Muita coisa do que ele falava na sua época é para ser usada hoje. Esse sim amava os brasileiros. Tá bom, ele pisou na bola de vez em quando. Olha, as minhas bolas estão todas furadas, tanto que eu piso. Mas eu acerto às vezes. Não acerto? Algumas pessoas até também perseguem livros meus por algumas coisas que eu ponho. Eu tenho um que eu amo, eu falo muito, desculpe. Eu tenho um livro que eu amo e que não é sucesso. Porque quando eu escrevi A Feiurinha, que vocês conhecem, Eu amo. A Feiurinha, eu citei várias personagens de Conde de Fada. E citei uma que é meio desconhecida, a história da Moura Torta. E eu recebi a carta, mas quem é essa Moura Torta e tudo mais? Pouco citado no Brasil, porque o Disney não fez desenho animado com a história dela. E todas as histórias de fada têm um conteúdo meio sexual. Todas. Veja, Chapeuzinho Vermelho é sobre a sedução, sobre a pedofilia, sobre a menarca. Todas. A Rapunzel fica grávida, a Bela Adormecida. Então, é nessa história, é uma história muito bonita, provavelmente de origem ibérica, provavelmente do tempo da educação, da ocupação dos mouros na Espanha, tanto que a vilã é a Moura, né? É uma bruxa, então é Moura, porque eu sou contra os mouros, porque eles me invadem. E há uma história muito bonita de uma laranja, de dentro da laranja surge uma linda adolescente. Então ela surge nua. E tem que surgir nua, porque aí o príncipe fala, eu estou apaixonado, vou casar com você. Mas então eu vou no castelo buscar uma roupa para você. Mas você fica escondida aqui no alto da árvore. Ela fica escondida no alto da árvore, aí vem a Moura Torta,
para pegar água no lago, no rio, e quando olha, vê refletida a imagem da Rosa Flor. E isso supõe que aquela imagem é ela. Olha como eu sou linda. Não tinha espelho na casa dela. Então, olha como eu sou linda e tal. Então, é necessário que ela esteja nua, senão o príncipe não pode ir buscar a roupa para ela. Entendeu? Então, sabe? E aí? Eu tenho problemas. Porque a professora apresenta o livro nas crianças que mas sinto muito assim. Assim são as histórias de fada. Eu não posso mudar. Isso é invariante na história de fada. Você pode mudar as variantes. Isso a professora Nelly Novaes Coelho falava muito. Na adaptação, o chapeuzinho tem que ser vermelho. A capinha tem que ser vermelha, porque você está falando da menarca. Você não pode, mas você pode mudar um pouco, dizer que ela está levando sorvete na cestinha, qualquer coisa. Cenouras, o que você quiser, porque isso é variável, você pode variar. Entende? Você pode, por exemplo, com o gênio foi o Disney, ele botou nome nos 7 anõezinhos, isso é lindo, mas não muda a história. Ele respeitou todos os outros pontos da história, as invariantes da história. E essa é uma invariante, eu não posso mudar. Mas esse meu livro não é o sucesso que ele poderia ser. E é um dos meus textos que eu acho mais talentosos, com uma adaptação e tudo mais. Mas eu não posso mexer no gênio de alguém que criou uma história dessa. Tá? Pedro, tem umas pessoas fazendo alguns comentários aqui que eu queria ler durante. Uma pessoa escreveu assim. Antes de você começar a falar sobre racismo, uma pessoa falou, será que ele vai falar desse assunto? Tomara que sim e tal. E aí a Kátia diz assim, Pedro, eu quero chegar aos 80 com esse seu entusiasmo. E a outra pessoa, o Yuri, traz um ponto que eu acho que é interessante trazer para essa discussão, que ele fala assim, que é necessário considerar também a posição de outras vozes em relação a essa leitura do Monteiro Lobato. E aí eu vou trazer um depoimento de uma experiência minha como professora. Ao trabalhar, enfim, sobre a história do livro infantil, eu trouxe Reinações de Narizinho, e uma das alunas do grupo, eu amo esse livro, contou toda a história da relação dela, e no grupo nessa turma tinha 3 alunas negras. E elas não comentaram nada naquela aula sobre a obra, não se expuseram e tal, e aquilo me deixou um pouco incomodada. Elas não vão falar da visão delas, né? Então, na aula seguinte, eu trouxe várias edições de Reinações de Narizinho, que eu tenho, e pedi para cada uma delas ler um trecho. E especificamente para elas eu tinha selecionado os trechos em que a Emília destrata a tia Anastácia, né? Que ela... isso aí é um ponto que eu não levantei. E aí uma delas disse, eu não vou ler esse texto. Eu acho muito ofensivo na minha condição, etc. Eu não acho que é um texto... Enfim. Né? E aí uma das pessoas aqui, o Yuri, ele traz isso, né? Da gente ouvir também a posição de quem está num lugar de uma pessoa negra, de uma criança negra lendo essa obra, e vendo esse tipo de comentário. Veja, aquilo que eu falei, então eu tenho que mudar na história da Rapunzel, fazer com que ela seja libertada, ela não precisa ficar grávida, apenas o príncipe tem que chegar lá, tá? Não precisa. Então eu posso muito bem pegar tudo que há de bom em Lobato e tirar umas coisinhas, como eu falei, tirar o Hitler Mussolini, falar o grande ditador foi derrotado, assim como eu posso, eu devo tirar, porque ele usava como fator cômico os xingamentos da Emília. Se eu tirar, se a Emília só brigar, tia Anastácia, você não fez o que eu quis, caramba, tô de mal contigo, fica bom. Não precisa dizer sua negra, feia, beiçuda. Por que não? Agora, eu estou tirando a essência do Lobato? Não! A criatividade toda está lá. E essa leitora tua, essa tua aluna, tem toda a razão. Mas se tirar só esses pedacinhos, ou mudasse, adaptasse, olha, eu não devo falar, eu devo. Esse livro você guarda. Mas estou falando com adultos aqui. Esse livro está na origem da minha obra, eu amo esse livro, é a filha que eu não tive, só tive filhos homens. Agora estou cheio de netinha, então compensa. Mas eu quis fazer uma menina de 14 anos, uma menina no despertar de toda a sua completude. Nessa completude entra o fato dela ter se tornado uma mulher. E de ter os pensamentos de uma mulher ainda com pouca experiência. Tá? Então, e eu fiz questão, eu não posso tirar isso, o fato do despertar sexual da personagem.
E ela fica muito apaixonada por um menino, mas ela ainda está naquela idade que ela tem vergonha de falar isso para o menino. Né? Então ela sofre. Quer dizer, a culpa é dela, porque ela não chegou mais. Né? Era só chegar perto. Né? Mas, então eu tenho uma cena que dá problema no livro, em que ela a mãe dela diz que ela vai se encontrar com um rapaz, que agora é um rapaz, mas que era um dos priminhos com quem ela brincava quando era criança. Eu não lembro desse priminho. Priminho, que priminho? Será aqueles moleques suados correndo? Qual deles será? Será aquele que ia bater nos outros? Ou seria aquele outro que ficava correndo atrás de mim querendo tirar a calcinha dela? Você quer tirar minha calcinha agora, Cristiano? Bom, isso dá um rolo miserável. Que é uma coisa que eu quis mostrar, que você intimamente pensa bobaginhas. Você pensa, todo mundo pensa bobaginha. E não é bobaginha, é aquela coisa assim, tá? Eu pus isso para mostrar a verdade dela. Agora, e se numa nova edição, eu penso realmente em botar assim, o Cristiano, será que é aquele menino que via bater nos outros? Ou é aquele que vivia correndo atrás das meninas? Quer correr atrás de mim agora, Cristiano? Fica a mesma coisa e eu não cutuco. Sim. Porque eu imagino uma professora que ela gosta do livro, leu quando era criança, mas ela fala, pô, eu vou adotar esse livro, as meninas adoram, mas vai dar rolo. Ai, a orientadora vai falar comigo, vai vir aquele pai chato, eu vou mudar a adoção. Tá? Então, eu não mudo o livro se eu mudar para esse lado. Então, esse é um dos meus primeiros livros. E eu me abri totalmente, quando eu escrevo, me abro totalmente, respeitando um monte de coisa. E eu quis pôr uma menina como uma menina é. Ela tem todo, mas ainda não está na idade da realização sexual. Tem a idade só da idealização sexual. Se eu tirar a idealização sexual do livro, o livro morre. Sim. Bom, o livro não existe. Concorda? Não existe. Agora, ela não realizou ainda. Se eu fizesse livro com uma menina de 18 anos, tudo bem. 18 anos já se realizou como mulher. Tá? Aí não, ainda está no ginásio, está no Fundamental 2. Ainda não chegou, né? Até tem umas ficadas, mas nem todas fazem essas ficadas. E eu não devo basear por aí. Então, veja, se eu tirar isso, meu livro não piora. Se eu tirar 1 ou 2 xingamentos da Emília, numa nova edição agora, e manter o livro como ele é, o livro fica perfeito e a tua colega, a tua aluna não vai se assustar. Podemos fazer isso, até respeitando o Lobato. E é isso que nós devemos fazer, na minha opinião. Tá? Vamos tirar aí, não quer isso era da época. Tá bom, então tira essa meleca. Isso não faz nada. Isso não muda o livro. Ele continua genial. Você sabe que você mostrou A Marca de uma Lágrima e a Patrícia escreveu. Foi o livro mais marcante da minha adolescência. Eu acho, Patrícia, que esse aqui é a minha edição, né? Acho que foi um livro que marcou e continua marcando, né? É interessante você trazer essa visão. E mesmo em relação fazendo o paralelo da sua obra com a obra do Lobato agora. Porque tem uma essência desse livro, da Marca de uma Lágrima, que marca muito um período da fase da vida das meninas, né? E também dos meninos, porque é interessante na história que o personagem ele não percebe. E nessa fase é muito curioso, assim, depois que você encontra amigos. Eu lembro que quando começou a coisa do Orkut, eu reencontrei a turma de 8ª série. E nas conversas que a gente tinha no grupo, depois de adulto, os comentários, a gente dizia, mas fulano nunca percebeu. E a gente ria, dizia, gente, tal pessoa gostava de você nunca viu, né? Sim. E mesmo na obra, que em relação à obra do Monteiro Lobato, essa coisa do brincar, que é uma coisa que eu queria trazer só aqui, desse mundo tão fantástico que acontece nesse sítio, que é um mundo dessa criança num lugar de protagonismo, de imaginar, de criar, de inventar, de 2 férias. Eu lembro que para mim, quando eu lia o Renações, para mim eram as férias idealizadas, assim, né? Esse mundo que existe na nossa mente, na nossa imaginação, especialmente quando a gente é criança, que é um lugar para onde você vai, elas são sempre férias, lá porque lá tudo pode acontecer. Então, eu não tinha o sítio, assim, eu não tive uma infância rural, minha infância foi urbana, mas essa infância do sítio, esse lugar idealizado, assim, onde não era nem tanto por ter um sítio, por ter um riacho, nem nada, mas era um lugar onde as crianças, então as minhas férias, elas não aconteceram no sítio físico,
mas a rua onde eu morava, de certa forma, era um sítio também, porque a gente era protagonista, a gente saía, e hoje, quando eu conto para os meus pais os lugares onde nós íamos de bicicleta nas férias, minha mãe diz, como vocês iam aqui sozinhos, tal? Os piqueniques que a gente fazia, corrida de bicicleta, onde a gente reinava nesse espaço, né? Que acho que é o grande encantamento para mim dessa obra, né? Então, gente, não vamos deixar que esse grande autor, por causa dessas coisinhas, não muda o livro. Pega Reinações, só tira aquelas 2 falinhas, você vê que o livro fica perfeito. É só tirar, ela quer brigar com a tia Anastácia, faz uma briga, você não fez o que eu quis, pronto. Não precisa dizer sua nega beiçuda. Para que isso? Nenhuma criança hoje xinga o outro com essa agressividade. Não xinga. Não xinga. Aí é chamando bullying, aquelas coisas, né? Você não pode brigar com um coleguinha de classe e dizer, seu gordão. Diz que é bullying, imagina sua nega beiçuda. Então dá para tirar isso aí sem prejudicar. Agora, há alguns livros que eu não daria mesmo para criança. Estudem como adultos, como amantes da literatura, mas caçadas eu não daria porque não se mata onça. Não pode matar onça. Não pode mesmo e acabou. A narizinha não vai cortar a pele linda de uma onça com uma faca de cortar pão. Não vai. Não admito isso. A Emília não vai espetar. O espeto de espetar frango uma onça não vai. Então esse eu não daria mesmo, tá? Agora, poxa, os de mitologia são fabulosos, tá? Poxa, a chave do tamanho, só mudando, em vez de Hitler, foi o ditador. Não precisa pôr Maduro. E nem Putin. Não precisa, né? E nem Bolsonaro. A gente pode pôr assim, nomes genéricos para durar mais 100 anos. Os genéricos, ditadores foram derrotados e tudo mais e tal. O Rabicó, porque inclusive ele não mata o Hitler. Ela encontra o Hitler, a Emília, e o Hitler vai embora. Não mata o Hitler. Porque foi durante a guerra que ele escreveu. Tá? Mas ele já demonstra que o Hitler era... sabe, tem muita gente que defendia o Hitler naquela época e ele não. Tá? Então, sonhos, pequeninas coisas. Mas isso as editoras vão ter que fazer agora que ele está em domínio público. Tá? Não é você, como pai, que poderá fazer isso. Você não pode pegar o livro e riscar essas falas. Você tem que esperar que uma editora faça. E creio que muitas editoras farão isso. Por quê? Se eu posso adaptar Hans Christian Andersen, não posso? É feio. Eu reescrever a história de Patinho Feio, ou o rei que estava nu. Por que não? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso escrever Perrault e Grimm? Inclusive Alice também é complicado, aquelas coisas inglesas. Tá? Poucos livros ficam perfeitos. Eu acho que, por exemplo, há alguns antigos, como, por exemplo, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, é inadaptável. É aquilo e está perfeito. Perfeito. Tá? O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, é perfeito. Agora, também brigam nos Estados Unidos porque o Tom Sawyer tem um menino negro na turma e trata o menino não mal, mas trata como segundo plano. E perseguir os Estados Unidos e tudo mais. Fazer o quê, né? É assim, o tempo passa. Veja, William Shakespeare é um idiota, tá bom. Ele é um racista? Ele escreveu o Shylock, um judeu, tá? Horroroso, né? E o que é que eu faço? Por causa disso, Hamlet é ruim? Romeu e Julieta é ruim? Na época, sei lá, havia um antissemitismo e é tão difícil você montar Shylock desrespeitando a cultura judaica do modo Mercador de Veneza, do Mercador de Veneza. Desrespeitando, tem uma filmagem com o Al Pacino. Então houve, mas isso não faz com que ele seja ruim. Ele é um anjo da humanidade, tá? Então, Lobato é um anjo da nossa humanidade brasileira. Não vamos por causa dessas coisinhas deixá-lo. Nós temos que adorá-lo. Ele está do lado de Graciliano Ramos. Ele está do lado de Machado de Assis. Tá? Ele é e continuará sendo o nosso pai. Meu pai. Agora você, que depoimento lindo. Eu quero trazer, só você colocou da questão do domínio público, que agora em 2019 a obra dele entra em domínio público, né?
e as editoras estão preparando coisas, tal. Você já teve vontade de fazer alguma coisa em relação à obra do Monteiro Lobato? A Moderna está preparando alguma surpresa? Não pode contar. Gente, eu quero muito agradecer, assim, as pessoas estão colocando, adoro Pedro Bandeira, enfim, tem N comentários aqui falando sobre... tem gente dizendo que essas adaptações vão requerer bastante estudo, enfim, de quem for fazer esse trabalho, etc. Eu quero agradecer as pessoas que assistiram, que comentaram, quero agradecer ao Pedro Bandeira por essa conversa, essa aula, vou usar muito dessa conversa aqui também para trazer para as minhas aulas. Quero agradecer às pessoas que acompanharam os cafés, todos que a gente fez esse ano, a Moderna pela oportunidade nesses cafés, a minha oportunidade de conhecer tantos autores da casa, de tanta experiência bacana. Os cafés estão todos disponíveis aí na fanpage da Editora Moderna. E dizer que o vídeo fica disponível. Teve pessoas que falaram, esse horário não vou conseguir e tal, ele fica disponível depois, então a conversa continua, tem bastante gente conversando entre si aqui nos comentários, então continuem falando sobre a obra. Eu acho que, acima de tudo, leiam as obras para emitir suas próprias opiniões a respeito delas, né? É importante. Gente, deixa eu me despedir dizendo o seguinte: amem Monteiro Lobato. Mantenham-no vivo junto de você, que ele tem muita coisa ainda para dar e sempre terá. E me deem um lugarzinho ao lado dele.